Olá, eu vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao canal EBD Viva. Nós estamos vivendo o reavivamento, o avivamento do profeta Abacuque. A oração do profeta Abacuque diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Eu me chamo pastor Júnior Pimentel, sou pastor auxiliar na Assembleia de Deus, Ministério Ibis, do pastor Levi Aguiar, a qual mando um abraço. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado a todos vocês pela audiência. Que o Senhor possa abençoar cada um, cada uma, em nome de Jesus. Neste terceiro trimestre, estamos estudando o plano divino para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Estamos estudando os livros chamados históricos, primeiro e segundo reis. Eu quero abrir um parêntese aqui para pedir a vocês que acessaram o meu canal, vocês que estão chegando agora, vocês que já estão conosco, que não se esqueça de dar um like, um joinha aí, de também acionar aí o sininho para que você possa receber nosso material em primeira mão, que vai ao ar toda segunda-feira às 19h30 e fica disponível aí ad eterno na plataforma aí do YouTube. E também deixa aí de qual igreja que você é, qual igreja que você frequenta, se você é professor de escola dominical, se você é aluno, o que você é, se é vocacionado para o ensino, deixa aí para que eu possa orar por você, mencionar alguns aí que eu possa ter oportunidade de assim fazê-lo, e também compartilhe o nosso material em nome de Jesus. Vamos diretamente para a lição de hoje, que é a lição de número 8, que nós vamos ministrar no dia 22 de agosto de 2021, e o tema é Naamã é curado de lepra, E essa lição, como eu falei, é o capítulo 5 que nós vamos estudar. O capítulo 5, nós vamos estudar hoje a cura de Naamã de lepra, Então, assim, na época, essa doença era uma doença terrível, sem cura, não é a hanseníase que nós temos hoje. Para o povo de Israel, era uma doença que remetia ao pecado, o pecado de algum ancestral, o pecado da própria pessoa, e já nos países circunvizinhos, era uma doença que realmente, em muitos casos, desabilitava para o trabalho, a pessoa tinha que se isolar, se envergonhava de estar em público, com a pele da forma que ela abrangia a pele dos seres humanos, E no capítulo de hoje, assim, nós temos uma aula maravilhosíssima, pois uma criada sugeriu a cura do seu senhor, o rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel, o rei de Israel rasga suas vestes, nós temos uma atalaia de Deus que é o profeta, que diz que tem profeta em Israel e manda um Naamã, que é o general da Síria, do exército da Síria, para ele, para a casa dele, para ele curá-lo, fazer o milagre que Deus fez na vida dele. O leproso é purificado, o criado é punido com a lepra, e um pagão muda de vida, aceita Jesus, ele muda de vida, ele deixa seu Deus e serve ao Deus de Israel após ser curado. Então, é muita coisa na nossa lição de hoje. Vamos para o textual, então. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 14. Volto aqui para dizer o seguinte para os irmãos, aqui o textual ele foca a cura do Naamã, Mas eu me remeto aos tempos quando eu era um jovem na igreja, então nós decorávamos o texto áureo, Essa era uma prática. Nós falávamos texto áureo, nós falávamos
decorado. Memorizávamos o textual de todas as lições. Que bom que nós voltássemos então, as igrejas que não fazem, os professores que não fazem assim, que possam adotar essa prática, uma prática positiva, uma prática boa para os nossos alunos, né? Mentalizarem aí o tema da lição e o texto áureo. Verdade prática: Deus não opera milagres necessariamente segundo as nossas expectativas. Ele faz de forma e no momento que lhe apraz. É muito importante. Fixemos a verdade prática. Leitura bíblica em classe está no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 10, versículo 14 e do 25 a 27. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar a um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou na porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. 25. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E ele disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares pratas, para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Muito sério, né, irmãos? O final. Nós vemos uma menina testemunhando, nós vemos a cura e nós vemos também a lepra pegando no Geazi. Objetivo geral: revelar que Deus deseja curar e salvar a todos. Os objetivos específicos: número 1, relatar a busca de Naamã por sua cura. 2, salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã. 3, identificar a ambição de Geazi. Eu já inicio a aula de hoje dizendo para os irmãos que quando eu tive contato com a lição, eu fiquei deveras muito alegre, porque cada vez que nós nos deparamos com a palavra de Deus,
e lemos as Escrituras Sagradas, Deus, por meio do Espírito Santo de Deus, vivifica a sua palavra. E você pode ter ouvido já diversos sermões, você pode ter já meditado nessas palavras outras vezes, mas a cada vez que nós nos defrontamos com a palavra de Deus, lemos e pedindo ao Espírito Santo que nos dê, né, a revelação para nós, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E nós temos já novidades a cada momento que nós nos encontramos. E também, quando nós lemos a palavra de Deus, ela chega à nossa realidade. Eu tenho uma realidade, você, professor, você, aluno, tem outra realidade. Então, ela se molda ali, a nossa realidade, aquilo que nós precisamos naquele momento de Deus. E eu me deparei, então, com Lucas, capítulo 4, 27, no decorrer da lição, que diz assim, Jesus falando, e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Jesus, autor e o consumador da nossa fé, citando então o ministério do profeta Eliseu no Antigo Testamento. Elias é citado várias vezes, porém só Jesus que cita Eliseu. Elias teve a oportunidade de conversar com Jesus no Monte da Transfiguração. E Eliseu foi citado pelo próprio Jesus no Novo Testamento. Introdução da lição de hoje. A cura da lepra de Naamã, que o nome diz que é benevolente, agradável, nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Nós vamos aprender isso hoje, no decorrer da lição. Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar a sua obediência e a sua fé, pois tal ato era demasiadamente humilhante para um homem de sua posição. Porém, ao deixar de lado o orgulho e cumprir a rigor o que Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou a cura. O ponto central da lição de hoje é: o Senhor trabalha por meio inimagináveis. O tópico número 1 da lição de hoje nos traz Naamã, o chefe do exército sírio. E o subtópico 1, que nós vamos adentrar agora, Naamã, um comandante honrado. Naamã era um ministro do alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco. A Síria havia atacado Israel várias vezes. Está lá em 1 Reis 11, 25 e tem outras citações na nossa lição de hoje. Naamã era um comandante admirado e respeitado por todo devido às suas muitas vitórias nas batalhas. Militar, ele tinha honras militares, honras políticas e era muito popular na sua terra, né? E nós trazemos aqui o versículo que abre a nossa lição de hoje. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem. Olha só, né, aqui os adjetivos que trazem aí. Um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, o segundo, e ele também, o Senhor por ele, tinha dado diversos livramentos aos sírios. E era um varão valoroso. Mas logo no versículo tem um porém: leproso. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, pode realizar aquilo que é impossível ao homem, que só é possível a Deus. E naquela época a medicina não conseguia, né, não é a lepra como a hanseníase, como eu disse hoje em dia. Não, era uma doença que afastava o homem, inclusive, da sociedade, né? E aqui ele está dizendo, então, no nosso comentário da lição de hoje, que ele, né, era leproso e essa doença afetava a sua integridade e o deixava vulnerável. E essa, irmão, vulnerabilidade que tinha na vida de Naamã era justamente a lacuna ali que Deus usou para mostrar a sua glória na vida de Naamã. Deus utilizou-se da lepra de Naamã para salvar a vida de Naamã. E eu trouxe alguns versículos aqui. Primeiro está em Isaías, capítulo 1, versículo 18, para subsidiar os irmãos para lerem nas suas classes. Vinde então, argui-me, diz o Senhor.
Ainda que os vossos pecados sejam como escarlatas, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão branco como a lã. Isto é o poder de Deus, o sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ele nos purifica de todo pecado. Na verdade, em João capítulo 5, 24, diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Da morte para a vida. Né? No ponto de número 2, a escrava, uma testemunha de Deus. Olha que maravilha. Em uma de suas incursões de guerra contra Israel, Naamã fez uma menina escrava. Está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 2. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã, que está na leitura bíblica em classe de hoje. Esta passou a morar na sua casa e, vendo o sofrimento do seu senhor, sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta Eliseu. Está lá no versículo também da leitura bíblica em classe de hoje. E disse a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Olha só a fama de Eliseu. Eliseu, que era benevolente para com aqueles mais necessitados. Então já tinha chegado a menina, e Deus, por intermédio dessa menina, que agora atuava como uma missionária num país estranho ainda, que estava atuando ali como uma escrava, mas estava testificando daquilo de que Deus estava fazendo no seu país, na sua nação, Israel. Mesmo tendo Israel se apostatado da fé e estava naquele momento servindo a 2 senhores. A escrava, ela tornou-se uma agente de Deus na casa de Naamã, ainda que na condição de serva. Era uma missionária. Não importa onde estejamos, nem nossas condições, sempre haverá uma oportunidade de falarmos de Deus às pessoas. E essa doença afetava, como nós dissemos, a integridade e o deixava vulnerável. Então, irmãos, a escrava que estava ali num país distante, já longe da sua família, tinha tudo, porque era uma adolescente, uma menina, né? Podia ser rebelde, mas não, ela tinha credibilidade, porque a esposa de Naamã foi até o seu marido e contou aquilo que a escrava, a menina, a serva estava ali e disse para ela. E olha depois o que isso veio causar, né? Nós vamos estudar na lição de hoje. Então, além disso, ela tinha sensibilidade, ela era sensível, e ela deixou ser usada por Deus, foi um instrumento nas mãos do Senhor. E nós trazemos aqui um versículo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, resguardas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Muito bom nós meditarmos na palavra de Deus e ver a atuação desta menina, porque nós, observando o texto bíblico, na primeira aparição do texto bíblico, 2 vezes aparece menina. A Bíblia não diz o nome dela, né? Mas traz que era uma menina. E logo em seguida, um pouco mais no 4º versículo, a menina, era a menina. Já cita, inclusive, essa menina, né, como uma serva de Deus, uma crente que estava ali fazendo o trabalho do Senhor. Do subtópico de número 3, a caravana de Naamã. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até seu rei a fim de lhe contar o que ela lhe dissera. O rei Sírio se preparou uma carta ao rei de Israel, recomendando a cura do seu comandante, bem como lhe enviou também presentes. Então, o que diz lá no 2 Reis, capítulo 5, versículo 5? Então disse o rei da Síria: vai, anda! Quer dizer, vai depressa! Enviarei uma carta ao rei de Israel. E tomou 300 talentos de prata, 10 talentos de prata, que as novas versões, a NVI já traz 350 quilos de prata e 6.000 ciclos de ouro. Na Almeida,
corrigida, e na NVI 72 quilos e 10 mudas de vestes, ou em outra versão de roupas finas. Então, irmãos, olha só, ela tinha credibilidade, é o que está escrito aqui, que o comentarista nos traz e que nós já também comentamos. O rei de Israel, ao saber que se tratava a visita de Naamã, ficou atemorizado e rasgou as suas vestes, pois acreditava ser essa visita um pretexto dos reis sírios para atacá-lo. Nós vemos aqui em 2 Reis 5,7, que traz aí, que o rei de Israel, ao ler a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, para matar e vivificar? Para que este envie a mim para restaurar um homem da lepra? O rei, irmãos, já se apostatado da fé, já estava adorando ali também os bezerros de ouro, em Dan, em Betel, né? O ídolo tinha entrado ali, né? Apostasia da fé. Então aquele rei, ele não estava com a sensibilidade, irmãos, para, né, discernir que aquela era de fato uma intervenção divina, o que ia acontecer ali naquele lugar. Ora, eu quero trazer em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha, irmãos, que nós precisamos estar ligados nos céus, orando, jejuando, lendo a palavra, meditando, vigilantes. E nesse tempo que nós estamos vivenciando agora, onde, né, temos o amor de muitos se esfriando, nós vemos isso, né? Nós precisamos estar ligadinhos na videira, para que nós possamos então ter, né, o discernimento, irmãos, de espírito. Busque ao Senhor discernimento de espírito, para que você possa entender a voz de Deus quando ela soar e ecoar. E quando surgir uma voz estranha, nós sabermos que não procede do Senhor e nós estamos ali no centro da vontade de Deus. A síntese do tópico 1. O Senhor está pronto para curar, basta que o busquemos e que depositemos a nossa confiança e fé nele. Duas palavrinhas importantíssimas: confiança e fé nele. Tópico de número 2. O mergulho do Rio Jordão. Subtópico 1. Eliseu não se impressionou com a pompa. Ao saber sobre o que estava acontecendo e o porquê de o rei de Israel ter rasgado as suas vestes, olha, a notícia correu rapidamente, né? Eliseu disse: deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. 2 Reis 5:8b. O rei viu então uma possível guerra, né? Ele estava ali querendo uma situação contra ele. Já o profeta que viu uma oportunidade. Manda vir a mim, que eles verão que há profeta em Israel. Então o comandante Naamã foi até a casa de Eliseu, porém ele não o recebeu, mas mandou um mensageiro com as instruções que ele haveria de fazer para ser curado. Olha, irmãos, ali está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 10, né? Eliseu enviou ali o mensageiro para dizer: vai, lava-te 7 vezes do Rio Jordão. O reino de Deus, irmãos, grande não é quem manda, é quem obedece. Ali Naamã chegou com aquela pompa e circunstância, com cavalos e carruagens, estacionou depois de percorrer até Dotã, cerca de 16 quilômetros, e para aquela carruagem ali na frente da casa do profeta Eliseu. O profeta Eliseu manda o mensageiro. Naquele momento já tinha um tratamento de Deus acontecendo. Nada acontece por acaso. Deus tem as suas formas de trabalhar. E muitas vezes nós queremos que ele trabalhe da nossa forma, mas ele tem a forma dele de trabalhar. Olha o que diz 1 Samuel,
capítulo 16, versículos 6 e 7, quando o homem julga muitas vezes a aparência, o que chega ali, aquela pompa, né? E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Irmãos, Deus não se impressiona com o que a maioria das pessoas se impressionam. Não foi, irmãos, o general vir até ele, né, que impressionou ali aquele profeta, não, né? Ele, inclusive, não olhou os títulos, a posição, né, não aceitou os presentes, não olhou os cargos, né, mas solicitou que ele viesse a ele, nem foi ao encontro do general, não. Né? Então são aqui, né, nuances desse texto bíblico, são aqui lições que nós encontramos dentro desse texto para nós meditarmos. Tiago capítulo 2, versículo de 2 a 5, olha o que diz a palavra de Deus. Porque se o vosso ajuntamento entrar algum homem com anel, no ouro no dedo, com trajes preciosos, entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentares para o que traz traje precioso, e lhe disser: assentas tu aqui no lugar de honra, e disser ao pobre: tu fica em pé, ou assenta abaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes e maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiro do reino que prometeu aos que o amam? Tópico de número 2, subtópico 2. A decepção e a cura de Naamã. O comandante sírio esperava que o profeta recebesse com honras e que lhe tocasse com as mãos, mas a ordem foi banhar-se 7 vezes no Rio Jordão. Olha, irmãos, a decepção de Naamã foi evidente. Foi preciso a intervenção de seus empregados para que a ordem fosse cumprida. Segundo Reis, capítulo 5, versículos 11 e 12. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor Deus e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana, né, que significa águas caudalosas, né, e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia lavar neles e ficar purificado? E voltou-se com muita indignação. O rio Jordão, com águas barrentas, né, é esse rio que significa o Rio Jordão descedouro, aquele que desce, que está a mais de 400 metros abaixo do nível do mar. Então ele tinha que descer, irmãos, ele tinha que se humilhar, ele tinha que se despir ali, tirar a sua farda real, mostrar a sua lepra e mergulhar 7 vezes para que ele então saísse restaurado. Nós temos muitas vezes, irmãos, né, uma indumentária muito boa, mas por dentro nós muitas das vezes estamos leprosos, estamos com alguma doença espiritual que ainda não foi curada. Hoje precisamos mergulhar nas águas do Jordão para que nós, ao emergirmos, nós emergirmos com a nossa pele restaurada. Provérbios capítulo 16, versículos 18 e 19 diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Irmãos, então, como nós acabamos de falar, o Naamã, ali contrariado, o comandante mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e a sua pele ficou como uma criança. Ele estava purificado, então, da sua lepra. Capítulo 5, versículo 14. Olha, irmãos,
Nós temos, muitas das vezes, nós questionamos a metodologia de Deus. Às vezes nós pedimos uma bênção e dela tem que ser naquele momento, se não for geração fast food, tem que ser agora, já, né? O milagre tem que acontecer no momento que eu quero, mas nós temos que nos submeter à vontade de Deus e estar no centro da vontade dele. E aí, irmãos, o tempo de Deus também, né? Olha só os milagres, a metodologia de Jesus. Quando Jesus lá no Novo Testamento, lá tendo dito isto, cuspiu em terra, com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Está lá em João capítulo 9, versículos 6 e 7. Jesus cospe no chão, Jesus faz lodo ali e Jesus coloca no olho daquele cego e ali ele realiza aquele milagre. Vamos meditar então no que aconteceu. Naamã mergulhou 7 vezes e ali o orgulho, a prepotência, a soberba, a incredulidade, a idolatria, a autossuficiência, ela foi mergulhada ali, foi depositada. E ali também, por fim, a lepra. E no 7º mergulho, saiu ele totalmente restaurado. Olha, hoje nós temos o batismo em águas, que nós cremos. Primeiro é necessário crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. É crer, né? Mas quem crer e for batizado será salvo. Então, vamos depositar ali o velho homem. E ali Naamã depositou ali e saiu o velho homem, irmãos, porque logo em seguida, olha o que aconteceu, ele se tornou um homem grato. É o que nós vamos ver aqui no próximo tópico, né? E nós vamos ainda só deixar alguns versículos para os irmãos aqui, né, como subsídio para você levar para a sua sala. Mateus capítulo 23, versículo 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês. Irmãos, a palavra de Deus, ela é inerrante. Ela traz para nós, né, ensinamentos que nós precisamos aplicar no dia a dia para que nós possamos chegar à estatura de varão perfeito, irmãos, buscando a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é interessante que nós meditemos nessa história que nós estamos rememorando, revivendo aqui hoje, né, que Deus deixou no cânon sagrado para nós. Né? Subtópico de número 3, Deus ainda opera milagres e não misticismos. O número 7 que Eliseu usou representa a perfeição de Deus na simbologia hebraica. Entretanto, o episódio em 2 Reis 5 é o único que relata o uso desse número pelo profeta. Tal fato não nos dá o direito de usar a forma de numerologia em nossos cultos e campanhas intermináveis, né? A não ser que nós tenhamos uma revelação do Senhor e ali realizarmos por intermédio do Espírito Santo aquilo que Deus colocou em nosso coração, né, à luz da palavra de Deus. Podemos e devemos invocar as bênçãos de Deus, pois esperamos o seu agir milagroso. Onde ele age, não é preciso numerologia ou superstição, né? Pois o poder de Deus está acima de tudo isso, é claro. E mesmo que não haja um milagre visível, ele está agindo, pois a fé e confiar nele, mesmo quando as coisas não acontecem no nosso jeito, né, é o que nós devemos exercer, né? Em Hebreus capítulo 11, no versículo 13, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aí é Hebreus capítulo 11, versículo 1, né? Trazendo aí o que é a fé. Não por acaso,
Jesus disse: muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã ou Ciro, como nós comentamos no início da lição de hoje. A síntese do tópico 2. Para ser alcançado pelo milagre divino, é necessário abandonar o orgulho e a falta de fé. Lá em Mateus, capítulo 10, versículo 8, diz assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Mas olha o que diz no final do versículo: de graça recebestes e de graça dai. O preço Jesus pagou na cruz do Calvário por nossos pecados. Tópico 3, Geazi acometido da lepra. Subtópico de número 1, a rejeição dos presentes. Após a sua cura física e sentimental, Naamã estava disposto a voltar a Eliseu a fim de lhe presentear. 2 Reis 5,15. A Bíblia não deixa claro se esse presente foi o mesmo enviado ao rei sírio anteriormente. Pode ser que o primeiro presente tenha ficado com o rei de Israel, mas isso é que nós não temos afirmação na Bíblia. Porém, se for o mesmo, e a quantia composta de 350 quilos de prata, o comentarista já traz aqui a versão NVI, né? E uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas, um valor muito grande para ser rejeitado. Mas mesmo assim, Eliseu rejeitou o presente, segundo Reis 5,16, né? Aí, irmãos, vamos lá em Ageu, capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Irmãos, ali, irmãos, a ele, o profeta Eliseu, não recebeu porque ali, naqueles presentes, estava incrustado ali a idolatria, a lepra de Naamã. Tinha ali maldição naquilo ali. E olha o que aconteceu. Logo, logo vocês vão ver o que vai acontecer no decorrer aqui da lição com Geazi, né? É uma situação muito delicada e precisamos estar atentos aqui à palavra de Deus, que a coisa é muito séria. Eu trago aqui 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o corpo de vocês. João, capítulo 2, versículos 13 a 16. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e os cambiadores assentados. Olha só esse versículo. Eu estou trazendo porque, de fato, ele também ilustra, de certa forma, né, essa rejeição do profeta Eliseu a esses presentes, né? E tendo feito um azurrague de cordéis, lançou todos fora do templo. Também os bois, quer dizer, um chicote, né? E ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Irmãos, é muito sério. O evangelho não pode ser mercantilizado. Ele é a salvação e, como nós vimos, de graça recebestes, de graça dai. Nós precisamos estar, né, obedecendo a palavra de Deus e verificando aqui qual é o verdadeiro sentido daquilo que Deus coloca em nosso coração, né? A realização da obra de Deus, né? O cumprimento do ID do Senhor, pregar o evangelho a toda criatura e estar atentos com as armadilhas de Satanás, pois ele é astuto e pode, né, jogar uma casquinha de banana aí para se escorregar aí e aí cair, né? Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E nós vamos ficar perto de Deus para se manter de pé. No subtópico de número 2, os homens de Deus não se deixam vender. A atitude de Eliseu ao recusar o presente de Naamã revela um comprometimento de quem não vende a si mesmo ou as bênçãos de Deus. Lá no 2 Reis 5,16. Tanto Elias quanto Eliseu eram homens honestos consigo mesmo e com Deus.
né, eles tinham um compromisso com o realizador do milagre, que era Deus. Tinha um caráter ilibado. Elias era um baluarte, um defensor da lei, da palavra de Deus. Eliseu ali, ele tinha uma sensibilidade com os pobres, com os necessitados. Continuou o ministério de Elias, como nós estamos vendo aqui, né? Deu seguimento ali naquilo que Deus queria. Foi também uma voz que trazia ali para os reis o que eles precisavam fazer para reencontrar, realinhar com o Senhor. E muitas vezes os reis achavam que ele estava querendo achar defeito nele, falar mal deles, né? Por ganância, irmãos, Geazi é acometido de lepra. Depois de visitar Eliseu, Naamã partiu para a Síria. Quando Naamã iniciava sua viagem, Geazi, cheio de ganância no seu coração, foi até ele e, mentindo, se apoderou dos presentes oferecidos a Eliseu. Olha só que agravante que chega aqui. Vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber alguma coisa. Ele jurou em nome de Deus, irmãos, que ia receber. E aí a ganância falou alto ali, né? E nós sabemos que, né, vemos aqui em alguns comentários até do próprio Clayton, né, Pomeraning, que a prata e ouro de Naamã estava contaminado com a lepra e o pecado da idolatria lá. E as bênçãos de Deus são inegociáveis, podendo se tornar maldição. E isso é um fato, irmãos, que nós também já comentamos aqui, né? E aí, irmão, Geazi, quando correu atrás de Naamã, quando chegou lá, disse: ó, meu senhor mandou dizer, ó, outra mentira. Agora vieram a mim 2 jovens dos profetas da montanha de Efraim, dá-lhes um talento de prata. Mais uma mentira, segunda, né? E aí, 2 mudas de roupa. E tal atitude nos revela o caráter distorcido de Geazi, visando bem material. Ele mentiu ao comandante sírio e traiu Eliseu, desonrou a Deus. Por isso o jovem foi acometido de lepra e saiu diante do profeta branco como a neve, segundo Reis capítulo 5, versículo 27. Então entrou ele, pôs diante do seu senhor e disse a Eliseu: de onde vem, Geazi? E disse: teu servo não foi a nenhuma nem a outra parte. Eu acredito, irmão, piamente, que quando Eliseu, ele pergunta a Geazi: de onde vens? Ali, irmãos, é Deus dando a última oportunidade para ele, para que ele se arrependesse do que ele tinha feito. Se ele naquele momento ali se arrependesse do seu pecado e falasse, caísse em si, não, eu pequei, eu errei, eu fui lá pegar, né, ele teria alcançado misericórdia do Senhor. Mas ele, em vez disso, ele continuou na mentira, tentando ali enganar, ludibriar o profeta de Deus. Coisa séria. E Deus já tinha revelado para ele, né? Porque ele disse que o coração foi com ele, estava lá onde ele estava ali. Então, assim, é uma situação muito forte. E nós trazemos aqui dois subsídios para que você possa levar para a sua aula. Atos capítulo 5, versículo de 1 a 5. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira e sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Olha a ganância aí. Guardando-a e não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos o que isto ouviam. É muito sério mentir para o Senhor. Mateus capítulo 4, versículos 8 a 10, diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei se prostrados me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás.
Satanás, irmãos, quando tentou Jesus, ele tentou também ao mestre, dizendo que tudo aquilo ele daria. Então levou no alto, no monte ali, e mostrou as riquezas, os reinos da terra. Olha, irmãos, tentando ludibriar o nosso Jesus Cristo. E Jesus Cristo, então, na terceira tentação, mandou: vai-te, Satanás, e trouxe o registro da palavra de Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. E ali, então, Satanás partiu e não conseguiu, o intento dele perante o nosso Senhor. A síntese do tópico 3. O Senhor não necessita de ninguém para realizar milagres, porém, sempre espera de nós uma atitude de fé. Aquilo que você pode fazer, Deus exige que você faça. E aquilo que não é possível você fazer, Deus realizará na sua e na minha vida, se estiver no centro da vontade dele. Antes de adentrarmos na conclusão da nossa lição de hoje, eu gostaria só de salientar a importância das missões. É importante, irmãos, nós cumprirmos o ID do Senhor em nossas vidas, porque está explicitado para todos nós na palavra de Deus: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E nós precisamos levar a palavra. Olha o que a menina fez. Ela foi uma missionária em terra estranha, e olha o que foi feito a partir daquela fala com a esposa de Naamã. A esposa de Naamã falou com Naamã, Naamã falou com o rei explicando detalhadamente, porque a palavra de Deus fala assim e assim, disse a menina. Assim e assim. Então, com detalhes. O rei achou que era por meio de uma canetada, mandou para o rei de Israel. O rei de Israel viu a sua humanidade, que ele não era Deus ali. Ali, então, o rei de Israel, logo o profeta pediu que o rei mandasse para a casa dele, o profeta Eliseu. Os servos de Naamã os convenceram a descer até o Rio Jordão para receber o milagre, e Naamã, após mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, é curado da lepra, é agradecido, fala com o profeta que não adorará mais o deus Rimon, e pede que o profeta, peça ao Senhor que o perdoe, porque ele ia levar o seu senhor, ou seja, o rei da Síria, ia se ajoelhar, mas ele não estaria adorando ao rei Rimon, ao Deus Rimon. Ele estaria adorando ao Deus de Israel, que é o único Deus todo-poderoso. E aí pede terras para levar para a sua terra, para ali adorar ao Deus de Israel. E olha a conversão que o Naamã sofreu. Ele virou crente. Ele aceitou ali aquela bênção de Deus como uma mudança de vida. E ele deixou aquelas coisas velhas para trás e se tornou, de fato, um novo homem. A conclusão da lição de hoje: a cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e a salvar a todos, independente da sua posição social ou nacionalidade. E apesar de muitas vezes não compreendermos, o Senhor opera maravilhas de forma diferenciada, como foi aqui nessa lição de hoje. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que a recebeu, reconheceu o Senhor como o único e verdadeiro Deus. Que lição maravilhosa! Que verdades práticas nós podemos extrair aqui para a nossa vida cotidiana. Hoje é uma palavra atual que nós podemos então implementar em nossa vida e assim vivermos em novidade de vida com o Senhor. E que eu gostaria de deixar aqui o último versículo para os irmãos e irmãs. Está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Chegamos ao final da lição de hoje. Eu agradeço a todos os irmãos e irmãs que têm assistido nosso material, que têm estado conosco. Orem por nós, irmãos, para que nós possamos levar a palavra de Deus
e ajudar de alguma forma, né, aos professores por meio da palavra de Deus e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor então possa estar em cada coração, e eu vou fazer uma oração para finalizar a aula de hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui mais uma vez, Senhor, na Tua presença para lhe agradecer. Agradecer por cada vida, por cada professor, por cada professora que tem, Senhor, se colocado na brecha, que tem se colocado, Senhor, na Tua presença para realizar, Senhor, a Tua obra. Aqueles missionários que estão em terras distantes fazendo o seu trabalho. Abençoa cada um, a cada uma, Pai. Ó Senhor, renova a cada irmão, a cada irmã. Senhor, abençoa, Senhor, que nós possamos estar mais próximos de Ti a cada dia. E quando a trombeta ecoar, nós possamos ouvir o toque da trombeta e subirmos para encontrar contigo nas nuvens do céu. Senhor, abençoa todos os pastores, todas as igrejas, todos os membros, aqueles também que não aceitaram Jesus, alcança, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, aqueles que ainda não aceitaram a Ti, aqueles que têm dúvidas, Senhor, que precisam crer como Naamã creu e desceu ali e cumpriu, Senhor, com fé e obediência ao Senhor, a Sua palavra. Que nós possamos cumprir, Senhor, ter fé em Ti e que possamos cumprir a Tua palavra e aquilo que Tu tens para a vida de cada um e cada uma, Senhor, nestes dias. Pai amado, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana em nome de Jesus.